Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui no nosso canal. Que você possa estar aí já com o conteúdo todo no ponto, já copiou a atividade, tá? Só no ponto aqui do professor está corrigindo com vocês a atividade, tá certo? Nessa última semana de aula aqui que a gente está, que antecede as nossas férias, né? 15 dias apenas de férias, mas está valendo. A gente está reforçando os conteúdos dos números inteiros, tá certo? Que são, no caso, os números acompanhados do sinal, ou de mais ou de menos. Esse conteúdo dos números inteiros, ele de certa forma vem revolucionar a nossa forma de ver as coisas do mundo e aprender a saber onde que está a posição de onde se encontra os números inteiros dentro dessas diversas situações. Vocês, por exemplo, aprenderam na reta numérica a posição desses números. Isso é importante porque a gente, daqui para frente, vocês a partir do 7º ano, 8º, quando forem para o ensino médio, quando já estiverem na faculdade, esse assunto nunca mais vai sair da mente de vocês. Todo número deve ser acompanhado de um sinal de mais ou de menos. Quero falar para vocês uma verdade. Existem muitos alunos que não conseguem, digamos assim, assimilar essa nova ideia. Porque para ele tinha essa convicção de que os números contam só do 0 para frente. 0, 1, 2, infinitamente. Aí quando coloca um número negativo na situação, por exemplo, aí a maioria dos alunos, tem muitos alunos que têm dificuldade de assimilar uma coisa com a outra. E aí, quando ele tem essa dificuldade no começo, aí para frente vai só aumentando cada vez os problemas, porque quando chegar no 8º ano, novos assuntos mais complexos, que requer uma base de números inteiros e ele não tem, aí fica uma situação mais complicada ainda. E assim continua. Eu conheço alunos que chegam no ensino médio que têm muita dificuldade, por exemplo, de saber quando eu faço a multiplicação de dois números negativos, o resultado é positivo ou negativo. Só o que tem é aluno que chega no ensino médio na dúvida ainda, sem saber se o resultado é positivo ou negativo. O que a gente percebe? São situações em que o aluno não prestou atenção, não assimilou o conteúdo no momento em que ele aprendeu sobre isso pela primeira vez. Onde é que vocês estão aprendendo pela primeira vez a respeito de números positivos e negativos? Aqui no 7º ano, nos assuntos do 7º ano. Então, quando a gente para a gente estar reforçando novamente esse conteúdo, é uma forma de dizer, olha, esse assunto é importante, olha, preste atenção, olha, aprenda a perceber a localização desses números inteiros, tanto na reta numérica, como nas situações do dia a dia, na hora de fazer operações, seja multiplicação, divisão, potência, o aluno tem que estar atento a essas regras. São regras. Você não tem a regra da sua casa, não existe a regra da sua escola, existe a regra de trabalhar com números inteiros, positivos e negativos, e você tem que aprender a lidar com eles. É melhor aprender agora do que ficar sofrendo no 8º ano, ficar sofrendo no 9º ano, ficar sofrendo no ensino médio. Conclui o ensino médio e ainda não aprendeu a respeito de números inteiros. Então a dica aqui é essa, viu? Preste atenção nesse conteúdo, aprenda de uma vez por todas. Não entendeu algumas coisas? Pegue o seu livro, reveja, vá na internet, assista vídeo do YouTube. Não pode ficar sem aprender esse tipo de conteúdo. Hoje a gente vai trabalhar com problemas, situações do dia a dia em que é possível você identificar números inteiros, positivos ou negativos, tá certo? Você sabe que os negativos é obrigatório ser acompanhado do sinal de menos e sabe que os positivos você pode ficar à vontade, fica a seu critério, utilizar o sinal de mais ou não. E os negativos, como eu acabei de falar, aí sim é obrigado você sempre colocar ele quando o número for negativo. A gente vai passar aqui para vocês 7 situações do cotidiano e a gente vai resolver juntamente com vocês. Aqui a gente já vai passar exatamente direto para o exercício. A gente já vai passar para o exercício, então, se você já pegou esse material com o seu professor, já copiou, já está aí no seu caderno, comece a responder a partir de agora. Vai prestando atenção na explicação e vai anotando os cálculos no seu caderno. Tudo bem? Vamos lá, então. A nossa primeira questão diz assim, olha só.
Um ônibus sai da cidade de Maracanaú, é o nome da cidade, Maracanaú, com destino a Fortaleza. Ele saiu de lá com 15 passageiros. Na primeira parada que teve, desses 15, desceram 7. E quando foi na segunda parada, subiram 5 pessoas. Pergunta: com quantas pessoas o ônibus chegou a Fortaleza? Digamos aqui, dá a entender que ele só parou essas 2 vezes, tá certo? E foi pouca gente, eu acredito que deve ser um micro-ônibus, né? Não para ser só esse tanto de gente. O fato é que o ônibus saiu de Maracanaú com 15 passageiros, teve a primeira parada, desceu 7 pessoas, teve a segunda parada, subiu 5 pessoas e chegou em Fortaleza. Aí a pergunta que ele quer saber é com quantas pessoas o ônibus chegou lá na capital. Letra A com 13 pessoas, letra B com 20 pessoas, letra C com 22 ou letra D 27 pessoas. Você tentou fazer esse cálculo? Quer tentar fazer agora? Acho que é um raciocínio rápido. Imagina bem, 15 pessoas, desce 7, sobe 5. Vai sobrar quantas no ônibus? Tempo para você, 30 segundos aí para você raciocinar. Muito bem. Para você que raciocinou, vamos prestar atenção aqui na explicação, olha só. Você organiza aqui em forma de expressão normalmente, né? Não é verdade? Ó, você pode colocar, tinha o mais 15, subtrai o 7 e adiciona o 5. Ó. E se você observar aqui no caso, esses números estão acompanhados dos 2 sinais. Ó. Aqui, ó, entrou gente, saiu gente, subiu gente. Tá certo? Então aqui no caso, é uma forma de você representar essa situação. São números inteiros? São números inteiros. Ó, aqui, agora, antes você via 15 menos 7, você julgava o 15, julgava o 7 e o menos você só entendia que era o sinal de menos, sem esse menos pertencer nem ao 15 e nem ao 7. Mas agora não, ó. Você vai perceber que todo número é acompanhado de um sinal. Então aqui nós temos o mais 15, porque entrou gente no ônibus, tem aqui menos 7, porque desceu gente do ônibus, e tem o mais 5, porque subiu gente no ônibus. Aqui juntando tudo, vai saber quanto que sobraram e que chegaram na cidade de Fortaleza. 15 menos 7, 8. E 8 mais 5, quanto que é 8 mais 5? Fazendo aqui já o cálculo diretamente. 15 menos 7 dá 8. 8 mais 5, teremos um resultado de 13 pessoas, 13 passageiros. Então, nessa primeira questão, a gente vai ficar com a nossa letra A. Na cidade de Fortaleza, chegaram 13 pessoas. Anote o resultado, por favor. Vamos agora para a nossa segunda questão. Olha só. Beatriz encontrou na loja Pague Pouco, sei que era Pague Menos, é loja Pague Pouco, a seguinte promoção de canetas. Aí aqui embaixo ó, tem a promoção está bem aqui embaixo, ó. Promoção, leve 4 e pague apenas 3. Se você comprar 4 canetas, vai pagar apenas 3. A outra vai de brinde. A Beatriz aproveitou a promoção e pagou 12 canetas. Ela pagou por 12 canetas. Se ela pagou por 12 canetas, a pergunta é, o número de canetas que Beatriz levou foi de quantas? Se a cada 3 que a gente paga, a gente leva 4, então para quem paga 12, leva quanto no total? Raciocina aí, por favor. Questão de raciocínio. Olha só, vou organizar bem aqui. Deixa eu ver como foi que eu fiz aqui. São 12 canetas, ela pagou por 12 canetas e a gente sabe que a cada 3 ela ganha quanto de brinde? Ganha 1. Então eu vou separar bem aqui, ó. Coloquei aqui de forma separada. As 12 canetas que ela comprou, eu posso separar em grupos de 3, 3, 3 e 3, ó.
que dá um total de 12. E para cada 3 que ela pagou, ela ganhou mais quantas? Ela ganhou mais uma caneta. Então, nesse 3 ela ganhou uma, nessas outras 3 ganhou outra, nessas outras 3 ganhou outra, e nessas outras 3 ganhou outra. Somando aqui 3 com 3 com 3 dá 12, e somando as de brinde dá um total de quanto? 1 mais 1 mais 1 mais 1, que dá um total de 4, que dá um total de 4. Então, ela pagou pelas 12 e ganhou mais 4 de brinde. Então, a pergunta é, o número de canetas que Beatriz levou foi de quantas? Foram de 16 canetas registrado na alternativa de letra C, na alternativa C. Anote, por favor. Muito bem, vamos agora então para a nossa terceira questão. Olha só aqui a situação. Danilo, Maria, João e Pedro são alunos de matemática do 9º ano. Eles estão resolvendo um desafio deixado pela professora Marilda. Aí aqui tem a expressão aqui, ó. Juntando aqui tem multiplicação aqui, tem divisão bem aqui, tem potência aqui e tem parênteses e tem, obviamente, todos são números inteiros, não é verdade? Como resultado da expressão, Danilo encontrou menos 34, já Maria encontrou o resultado 12, João encontrou o resultado 20 e Pedro encontrou foi menos 50 no resultado. Quem foi o vencedor desse desafio deixado pela professora? Aí aqui eu já repeti bem aqui embaixo a expressão, tá certo? O que a gente aprendeu a respeito de expressões numéricas que o professor Carlos Henrique já ensinou para vocês? Nas expressões numéricas, a gente deve resolver, obviamente, o que está dentro do parênteses primeiro. Se tiver raiz quadrada, a gente deve resolver raiz quadrada logo. Se tiver potenciação, a gente deve resolver potenciação logo. Eu já estou vendo bem aqui, ó, que no final tem bem aqui um 3 elevado a 2. Pois eu já vou ter que dar um jeito de resolver ele, tá certo? Aí, dependendo da situação, você sabe que quando eliminar os parênteses, a gente já pode fazer as divisões e multiplicações. E, por último, a gente faz as subtrações e adições. Então, aqui de cara, deixa eu ver bem aqui. Eu estou percebendo que bem aqui no começo, ó, eu tenho menos 12 mais 5. Eu vou somar menos 12 mais 5? Óbvio que não. Eu vou ter que fazer essa multiplicação primeiro, ó. Mais 5 vezes menos 8. Então, eu repito menos 12. E o resultado de mais 5 menos 8, que é a multiplicação, 5 vezes 8 dá 40, e mais com menos, ó, que são sinais diferentes, dá menos. Dá menos. Então, repeti o menos 12 e fiz a multiplicação de 5 por 8 e fazendo o jogo de sinal. O aluno vai ter que fazer tudo isso agora. Quando eu cheguei bem aqui nessa situação, olha só, menos 16. Eu não sei se alguém já lhe explicou que naquela regra que serve para multiplicar e dividir, quando eu tenho sinais iguais, o resultado é sempre positivo. E quando eu tenho sinais diferentes e o resultado é sempre negativo, essa regra, ela vale também quando eu estou aqui, ó, eliminando a questão de parênteses. Olha só, eu tenho o menos aqui e tenho o menos 16 aqui. Então, eu posso fazer o menos com menos aqui, ó. Eu posso fazer esse jogo de sinal, com menos, que são sinais iguais, e já colocar o resultado aqui, no caso, mais 16. Mais 16. A divisão eu devo repetir. Aqui dentro, eu tenho que fazer, antes de eu pegar o 3 e somar com menos 1, eu tenho que resolver logo o 3 elevado a 2. O 3 elevado a 2 é 3 vezes 3, que dá quanto? Que dá 9. Então, eu vou repetir o menos 1, e no lugar de 3 elevado a 2, eu já vou colocar o 9. Olha só o que foi que eu fiz aqui nessa primeira etapa dessa expressão. 5 vezes 8, 40. Eliminei o parênteses aqui, ó, menos com menos dá mais, 16. Repeti o sinal de divisão. E aqui dentro do parênteses, repeti o sinal de o número menos 1. E fiz 3 ao quadrado, que dá 9. Que dá 9. Essa é a nova etapa agora. Aqui eu tenho um negativo, e aqui eu tenho a divisão, ó. 16 dividido por tudo isso que está aqui dentro. Só que eu ainda não somei quanto que está aqui dentro. Então eu vou ter que somar logo. Então eu vou repetir o menos 12. Aqui eu já posso, então, no caso,
Já que a divisão envolve só esse final aqui, aqui no caso esses dois eu já posso juntar, né? Menos 12 com menos 40, que vai dar quanto? Menos 52. Estou devendo 12, estou devendo 40. No total, estou devendo 52. Já aqui, antes de eu fazer a divisão, eu repito, mais 16. E lá dentro, ó, mais 9 menos 1. Eu tenho R$9 e estou devendo 1. Vou ficar apenas com 8. Vou ficar apenas com 8. Para finalizar, eu não posso fazer menos 52 mais 16. Eu tenho que resolver logo a divisão. Então, repito menos 52 e divido 16 dividido para 8. E é tudo mais, ó, tudo sinal de mais. Então, o resultado aqui também será de mais. 16 dividido para 8 vai ser quanto? 2. Para finalizar, menos 52 mais 2 é como que se você tivesse R$2 e estivesse devendo R$52. Você paga os R$2 que está devendo, mas ainda vai ficar devendo quanto? Ainda vai ficar devendo 50. E quem foi dos alunos que respondeu com menos 50? Foi o Danilo? Não. Foi a Maria? Não. Foi o João? Não. Foi o Pedro. O Pedro disse que o resultado era menos 50. Então, quem acertou aqui foi o Pedro, na letra D, desculpa. Anote aí o resultado, por favor. Menos 50, resultado encontrado pelo aluno Pedro. Vamos agora para a nossa quarta questão. Luiz e seus amigos se reuniram em uma tarde para jogar banco imobiliário. Qual o número total de pontos de cada jogador, respectivamente, após as duas partidas apresentadas a seguir? Tá? Que é uma situação em que tem um grupo de amigos que estão brincando de jogo imobiliário e teve a primeira partida e a segunda partida. Aqui na primeira partida está dizendo se o competidor, se o amigo do Luiz ganhou ou perdeu. E aqui na segunda também está dizendo se ele ganhou ou perdeu. Luiz ganhou 3, mas perdeu 7. Bora fazer de conta que é dinheiro? Ele tem R$3 e está devendo 7. Pega os 3, paga, mas ainda vai ficar devendo 4. A Bruna tinha 10 e está devendo 4. Paga os 4 e ainda vai lhe sobrar quanto? 6. O Ari está devendo 6 e está devendo 3. No total está devendo quanto? 9. O André tem 5 e tem 2. No total tem 7. O Lúcio tem 8 e está devendo 8. Vai sobrar quanto para ele? 8 menos 8? 0. Já a Paula tem 7 e está devendo 9. Paga os 7 e ainda vai ficar devendo 2. Então, aqui é uma questão que trabalha com adição e subtração de números inteiros, tá bom? Anote aí o resultado, por favor. Muito bem, vamos então para a nossa quinta questão nesse momento. Olha só. Mais uma questão de termômetro. Essa aqui você já deve ter aprendido de tantas vezes que a gente já viu questões que envolvem a temperatura de um local, não é verdade? Vamos aqui, olha só. Os termômetros abaixo indicam as temperaturas registradas em um mesmo dia, em 2 cidades brasileiras. Qual é a diferença de temperatura entre essas 2 cidades? Aí aqui nós temos a cidade de Curitiba e nós temos a cidade de Fortaleza. A cidade de Curitiba, se você observar bem aqui, tá, o termômetro aqui parou em qual número? Parou no número menos 5. Já em Fortaleza, parou no número, olha só, no grau 35. Parou no grau 35. E aí ele quer saber aqui qual é a diferença de temperatura entre essas 2 cidades. Quando em uma situação dessa, ele fala da palavra diferença, ele está querendo saber quanto é que é de diferente a que está com maior grau, menos a que está com menor grau. Então, em matemática, a palavra diferença quer dizer o sinal de menos, quer dizer o sinal de subtração, tá certo? Então, você vai pegar o maior, que é Fortaleza, que obviamente Fortaleza é quente e Curitiba obviamente é frio, mas não sei se chega a menos 5, se bem que nesses dias as temperaturas lá para o sul do país estão baixas que são, né? Aqui também no Nordeste. Então, olha só, para mim calcular a diferença, eu pego a maior e subtraio a menor. Mas cuidado, não é 35 menos 5.
porque o 5 já é negativo. O que eu tenho que fazer é pegar o 35 menos o outro que é negativo. Tem que ter muito cuidado nisso aqui, mas tem aluno demais que erra esse tipo de questão. Olha só, ele diz, se o professor quer que eu compare a diferença de uma para outra, não é 35 menos 5, porque vocês sabem muito bem que o 35 é 35 depois do zero. E o menos 5 é 5 antes do zero. Não é esse 5 aqui. Se fosse para fazer 35 menos 5, ia dar 30. Mas eu não quero fazer, não é 35 menos 5, é 35 menos 5. É o 5 lá de trás, é o 5 negativo. Portanto, na hora do aluno fazer esse cálculo aqui, ó, ele tem que armar a conta desse jeito aqui, ó. 35 menos 5. O primeiro menos o segundo. O mais quente menos o mais frio. Tem que ter muito cuidado nesse tipo de questão. E aqui no caso, como eu acabei de explicar para vocês, quando eu tenho aqui menos com menos aqui, ó, como sendo uma espécie do que a gente vem a chamar de eliminação de parênteses, como aqui é menos, são sinais iguais, vale a mesma regra para multiplicação e divisão de números inteiros quando os sinais são iguais e quando os sinais são diferentes. Se forem iguais, o resultado dá positivo, e se forem diferentes, o resultado dá negativo. Então, aqui no caso, esse menos com menos vai dar mais. Então, vai ficar 35 mais 5. E quanto que é 35 mais 5? 40 graus Celsius. Então, a gente aqui vai ficar com a letra C. Bora ver se você entendeu direito. Tinha uma temperatura, está aqui a escala, está aqui o zero aqui no meio. Uma cidade marcou 35 e a outra cidade marcou menos 5. Qual é a diferença de uma para a outra? Daqui para cá é 35 e daqui para cá é 5, mesmo que seja negativo. Mas tem que juntar essas duas coisas. A diferença de uma para a outra é juntar os 35 mais o menos 5, que a diferença total vai dar de quanto? De 40. De 40 graus. De menos 5 até mais 35, dá uma diferença de 40 graus de uma cidade para a outra. Tudo bem? Vamos então para a nossa penúltima questão de hoje. A parte da Lua iluminada pelo Sol tem uma temperatura de mais 110 graus. Quando tem a Lua, e aí tem o lado que está virado para o Sol e tem um lado que não está virado para o Sol. O lado que está virado para o Sol chega a medir 110 graus positivos. E o lado que não está iluminado, tem um lado que nunca é iluminado, ele tem menos 130 graus, é muito frio, menos 130 graus. Então, o lado quente é 110 e o lado frio é menos 130. A variação, olha só a palavra que ele coloca aqui, a variação de temperatura entre a parte iluminada e a não iluminada é de quanto? Mesma coisa aqui, ele quer saber a variação do maior para o menor. Se ele quer saber a variação, é a mesma coisa de diferença, você pegar o maior menos o menor. Então, você vai pegar o mais 110 menos o menos 130. Pegar o mais quente menos o frio. É por isso que tem que repetir o sinal de menos aqui, ó. Tem que repetir o sinal de menos, porque é o mais quente menos o mais frio. E o mais frio é negativo. Entendeu? Eu não posso só botar um sinal de menos, não. Tem que botar dois sinal de menos. E aí, para não ficar os dois juntos, coloco o parênteses aqui, para poder ficar mais estilosa aqui a expressão, tá certo? E aí, para finalizar, vocês já aprenderam que menos com menos dá mais, não é verdade? Então, o resultado vai ficar assim, ó. O mais 10 eu repito, e aqui, ó, menos com menos dá mais 130. Então, quando eu junto 110 com 130, no total vai dar quanto? Se você, 110 com 130, é 100 com 100, 200, 10 com 30, 40, então vai dar 240 graus positivos. Alternativa A. Alternativa A. Vamos para a nossa última questão de hoje. Essa aqui já é conhecida, tá certo? São blocos em que você vai juntando os números de baixo, que o resultado fica no bloco de cima, até chegar no último, tá certo? Até chegar no último. Aqui diz assim, ó, seguindo o exemplo, descubra o número que está no topo da pirâmide, certo? Então,
Menos 3 mais 2 tem que resultar no número D. Menos 2 mais menos 5 tem que resultar no E. E menos 5 mais 9 tem que resultar no F. Aí, a partir daqui do de cima, você descobre o B e o C. E, por último, o B juntando com o C vai dar o A. Bora começar? Menos 3 com mais 2. Bora fazer de conta que é dinheiro? Menos é quando você está devendo e mais é quando você tem. Tudo bem? Bora lá. Eu tenho 2 e estou devendo... Aqui no D. Eu tenho 2 e estou devendo 3. Eu pago 2, mas ainda vou ficar devendo... Ainda vou ficar devendo 1. Aqui, eu tenho 2 e estou devendo 5. Pago 2, mas ainda vou ficar devendo 3. Ainda vou ficar devendo 3. E aqui no canto, eu estou devendo 5 e tenho 9. Estou devendo 5, mas tenho 9. Ah, então eu pago os 5 e ainda vai sobrar para mim quanto? Ainda vai sobrar para mim 4. Ainda vai sobrar um total de 4. Tranquilo, vamos então aqui tentar descobrir quanto que é o B. O B é quando eu junto menos 1 com menos 3. Essa questão aqui trabalha com isso. A soma dos dois blocos de baixo resulta no número que está no bloco de cima. Se eu juntar menos 1 com menos 3, se fosse dinheiro, estou devendo 1 e estou devendo 3. No total, estou devendo quanto? Estou devendo 4. Estou devendo 4. E já aqui para descobrir o valor do bloco C, eu tenho 4 e estou devendo 3. Se eu tenho 4 e estou devendo 3, eu pago os 3 que eu estou devendo e ainda vai sobrar quanto para mim? Ainda vai sobrar 1. Ainda vai sobrar 1. E para encerrar aqui essa questão, para descobrir o valor do A, me diz aí qual é o valor que dá quando eu junto menos 4 mais 1. E aí, calculou? Bem, vá aqui na situação, você tem R$1 e está devendo R$4. Fazendo assim, pessoal, vocês encontram o resultado mais rapidamente. Tem R$1 e está devendo 4, pega R$1, paga, mas ainda vai ficar devendo alguma coisa, não é verdade? Ainda vai ficar devendo 3. Parabéns para você que disse que a resposta é menos 3. Então, no caso aqui, a gente vai marcar a nossa letra D, tá certo? O resultado é a letra C. Ok, então quero agradecer para vocês aqui por mais essa aula que a gente está aprendendo nessa semana, tá certo? Quando for na sexta-feira, na sexta-feira, a gente já vai para a nossa última aula, que a gente vai estar revisando os conteúdos dessa semana e encerrando o nosso conteúdo antes das férias, tudo bem? Muito obrigado pela atenção e até sexta-feira. Tchau, tchau.